Ed, estamos mais uma vez aqui iniciando um Shabat abençoado, um Shabat de grandes alegrias mesmo, porque você celebrar um Shabat é algo muito, muito, muito bom, é algo excepcional. Poucas pessoas têm essa consciência, mas eu creio que em breve muitas pessoas estarão é, é, adentrando, né? Muitas que eu digo assim, cada dia mais a obra de Deus vai crescendo. E esse movimento faz parte do renovo das profecias, né? O renovo bíblico, quando a árvore começasse, né, a florescer, né? Quando a figueira começasse a dar seus frutos, e esses frutos já estão acontecendo, né? Temos aí quase 2 milhões de judeus crentes em Yeshua, congregando juntamente com pessoas estrangeiros, pessoas que não são judeus, né? De todas as nações, também se adentrando a esta adoração a Deus. Alguns dentro de sinagogas, alguns dentro de igreja, alguns em cultos do lar, mas o que importa é que a busca seja verdadeiramente em espírito, né, e em verdade, né, que seja, melhor para não ser redundante, é bom e é essencial que essa busca seja uma busca por Deus em espírito e em verdade, como o Senhor Yeshua disse, que os meus adoradores me adorarão em espírito e em verdade. Que importa que aqueles adorem a Deus, né? Adorem em espírito e em verdade. Então, eu te cumprimento mais uma vez com o Shabbat Shalom. É uma bênção muito grande estarmos aqui no dia de hoje. E hoje vou fazer um estudo interessante aí, que é um tema bastante polêmico, né? Sobre a questão da carne de porco. Muitas pessoas dizem que Yeshua purificou todos os tipos de comida quando quando o apóstolo Pedro teve aquela visão, na visão onde o apóstolo Pedro viu ali vários animais no lençol que descia do céu na visão que ele teve, e Deus dizia para ele matar e comer. E isso daí deu pano para as mangas, entre aspas, aí no meio teológico sem Torá. E antes de começar, eu gosto sempre de fazer uma introdução, porque eu não tenho muitos seguidores, tem poucas pessoas que assistem o vídeo, mas sempre tem uma pessoa nova. Eu creio, né? Às vezes, alguns raros comentários aqui de pessoas que eu não conheço. Enfim, então eu quero aproveitar sempre para dar dando essa dica para você. A dica que eu dou é que nós buscamos aqui o estudo pela palavra de Deus. Muitas pessoas ficam ofendidas. Não estou aqui para ofender ninguém. Até porque eu estou aqui numa situação hoje diferente da teologia normativa. Eu não creio como a teologia normativa crê, mas eu criei por muitos anos. Eu estive dentro desse sistema normativo e isso é um particular meu, tá? Eu não estou dizendo da sua vida, mas da minha vida. Eu dou glórias a Deus porque Ele me tirou desse sistema, Ele tirou as vendas dos meus olhos e eu passei a enxergar. Então, eu quero dizer para você que eu não estou aqui para te ofender de maneira nenhuma. Se você está aí na sua igreja, está feliz, continue lá, ok? E não se ofenda, tá? Agora, esse estudo ele é direcionado para pessoas que querem aprender a verdade. Eu faço esse estudo não porque eu sou bom, de maneira nenhuma. Eu tenho muito a aprender ainda, mas um dos motivos é porque queria eu ter recebido o pouco que eu aprendi hoje, eu queria ter aprendido logo no começo. Eu creio que eu teria feito muita coisa diferente, tá? Então, esse estudo aqui é para você que quer ter um algo a mais, você que quer agradar a Deus, tá? Se fosse um curso, eu ia dizer que é um curso para aprendermos a agradar a Deus. Um pouquinho só, né? A gente não tem noção do quanto é importante, né? São tantas coisas. Mas, enfim, nós vamos abordar poucas coisas aqui.
e uma dessas poucas coisas é a questão de alimentação. É, é, muitas pessoas falam, Jesus aboliu a lei, Jesus mudou, tirou as restrições. Só que Jesus ele diz claramente que ele não veio abolir a lei, ele não veio desfazer a lei, ele diz que ele não veio quebrar o caniço, ele não veio esmagar o caniço quebrado. E ele também disse que ele não veio apagar o fumegão, né? O borrão que fumega, melhor dizendo, né? Que é da lâmpada. O que Jesus quis dizer quando ele disse que ele não veio, esmagar o caniço quebrado? O caniço ele é referente porque o papiro, né? Os primeiros papiros ali que foram escritos, onde tem as escrituras bíblicas antigas, esses papiros eles são caniços, eles saem do caniço, né? O papiro, ela é um caniço que nasce na beira dos rios ali, tinha muito no Rio Nilo, e ali daquele caniço era feita o papiro, onde se escrevia a lei de Deus. Então, os homens quebraram o caniço. Quando Jesus fala que o homem quebrou o caniço, ele está dizendo que o homem ele quebrou a lei. E aí estou falando, Jesus veio, ele veio para abolir a lei, ele veio para agora, que o homem quebrou o caniço, Jesus veio esmagar o caniço. Ele falou, não, eu não vim quebrar, não vim esmagar o caniço quebrado. Eu não vou fazer isso, em outras palavras, né? E ele também diz, e não vou apagar, não vim apagar o borrão que fumega. Eu não vim apagar a lâmpada que está acesa, que representa os profetas. Eu não vim apagar o que os profetas disseram. O papiro, o caniço, ele continua, a lei continua. E a lâmpada, o pavio que fumega, que é as profecias, elas também continuam. Jesus não veio abolir nada, ok? Mas vamos para o tema, então. Eu quero trazer para você o tema bastante interessante hoje. Então vamos para a Bíblia. Veja o que diz aqui. Um minutinho para variar um errinho. Vamos lá. Finalmente. Então, o que nós temos aqui? A visão de Pedro. Eu vou começar agora aqui já na visão, depois nós vamos voltar um pouquinho para nós entendermos, tá? Nessa visão de Pedro, ele diz assim, olha, no dia seguinte, indo eles de caminho, e já estando perto da cidade, subiu Pedro ao eirado, em cima da casa, né? Por volta da hora sexta, a fim de orar. Estando com fome, quis comer, mas, enquanto lhe preparavam a comida, sobreveio-lhe um êxtase. Então, viu o céu aberto e descendo um objeto como se fosse um grande lençol, o qual era baixado à terra pelas quatro pontas, contendo toda sorte de porco. É isso que está na sua Bíblia? Contendo toda porco, camarão. É isso que está na sua Bíblia? Não é, né? Então vamos prestar atenção. Então vamos lá de novo aqui, ó. Contendo toda sorte de quadrúpedes. Porco é quadrúpede? Sim, é quadrúpede o porco. Mas e o boi? Quadrúpede também. Então, não tem aqui o nome porco. Pode até ser que ele viu um porco aqui, mas a Bíblia não está dizendo que ele viu um porco. Ele viu toda sorte de quadrúpedes, ou seja, toda. Ele deve ter visto porco, ele deve ter visto boi, ele deve ter visto o carneiro, o bezerro,
tudo que tem quadrúpede, que tem 4 patas, ele viu ali toda sorte de quadrúpedes, ok? Répteis da terra e aves do céu. Então veja só, aqui ele viu quadrúpedes, répteis e aves do céu, todo tipo de aves do céu. Na lei de Deus, há algumas instruções do que se deve comer e de que não se deve comer. Algumas aves não devem ser comidas, existe uma regra, como alguns peixes, todos os peixes que têm escama pode ser comido. O peixe que não tem escama e barbatana, o que não tem escama e barbatana, não pode ser comido, não deve ser comido. Tá? A gente sabe que cientificamente, aí hoje, né, aquele tempo não tinha toda essa ciência, né? Deus sim sabe todas as coisas e diz, não come isso porque não é bom para você, entre aspas, né? Deus diz, não come. Ele não diz por quê. A gente sabe que cientificamente, por exemplo, o porco, o sistema digestivo do porco, ele é um dos mais rápidos que tem dos animais. Ele é muito rápido, então ele absorve tudo, ele não filtra muitas coisas, então toda desculpa o trocadilho, toda a porcaria que o porco come passa para sua carne, e a pessoa come aquela carne, ela está comendo, porque o sistema digestivo dele ele é rápido e ele não ele não retém, ele não tira ali as toxinas e uma série de coisas. Enfim, eu não sou médico nem cientista, mas basicamente é isso. Então, não é para comer nenhum tipo de animal que para poder comer um animal ele tem que ruminar e não ter o casco fendido. Então, enfim, aí o que acontece? Cientificamente, a gente sabe que isso não é bom. Aí a pessoa já fala, mas tem panela de pressão, hoje é diferente, hoje mudou, tal. Cada um acredita no que quiser. Eu vou acreditar na Bíblia e eu vou pregar sobre a Bíblia. E o peixe? O peixe também, né? O peixe que não tem escama, né? Ele também tem muitas toxinas ali, ele fica... ele não tem escamas de barbatana, ele retém a sujeira, enfim, igual o camarão, né? A barata do mar, enfim. Pedro, então, ele viu, na verdade ele não viu, ele não está falando aqui de peixes, ele está falando, aqui a revelação diz que ele viu quadrúpedes, ele viu aves do céu, né? E répteis da terra. Então deve ter visto cobra, deve ter visto, enfim. Eu vi uma voz que se dirigia a ele, e disse, olha aqui, ó, levanta-te, Pedro, mata e come. Mas Pedro replicou, de modo nenhum, Senhor, porque jamais comi alguma coisa imunda. A segunda vez a voz lhe falou, ao que Deus purificou, não consideres comum. Sucedeu isso por 3 vezes, e logo aquele objeto foi recolhido ao céu. Então, com base nisto, os teólogos dizem, né, que foi purificado todo tipo de alimento. Então, quer dizer, pode comer cobra, pode comer rato, pode comer tudo que a Bíblia diz para não comer, ele diz que pode por causa dessa passagem. Agora, nós vamos ler o contexto para nós entendermos se é realmente isso que está acontecendo. Eu queria compartilhar com você, não é muito diferente, mas eu quero ler para você a Bíblia hebraica, da tradução de David H. Stern. É uma Bíblia que ele, sendo um judeu crente em Yeshua, ele traduziu a Bíblia do hebraico, do original hebraico, para o inglês. E depois teve 2 outros tradutores que traduziram do inglês para a língua portuguesa. Então a gente tem aí 2 traduções, tá? Para o inglês, depois para o português. E é uma tradução mais rica. Então, ela não vai dizer nada diferente do que está aqui, mas ela é mais fácil e mais clara de entendimento. Então eu vou ler,
Se você quiser comparar com a sua Bíblia, você fique à vontade. Nós vamos agora começar a ler lá do começo, tá? No capítulo 10, para entender o que aconteceu, o que Deus disse ali que para Pedro não, a grande questão aqui, o ponto principal dessa palavra é exatamente esse aqui, olha. Quando Deus diz, olha, de modo nenhum, Senhor, porque jamais comi. Não, aqui, ó. Ao que Deus purificou, a voz falou, ao que Deus purificou, não consideres comum. Ao que Deus purificou, não considere comum. Ok? Então, Deus purificou algo aqui, mas nós não. E quando Deus purifica algo, nós não podemos chamar de comum. Isso aqui é muito simples de entender quando a gente tem o conceito da Bíblia. Por exemplo, as pessoas falam assim às vezes. A gente fala muito sobre o sábado, né? O shabat, enfim. E aí a pessoa às vezes fala, esses dias eu postei uma senhora que eu gosto muito, ela colocou assim, eu coloquei no Facebook, até fiz uma brincadeirinha, né? Eu coloquei lá, o meu Senhor é Senhor do sábado. Aí eu escrevi, pronto, postei, né? Brincadeirinha e tal, enfim, falando uma verdade. Aí ela escreveu para mim, Robson, como que ela escreveu? Ela falou assim, todos os dias é dia do Senhor, ou algo parecido. Aí eu educadamente, ela foi educada comigo, eu fui educado com ela, obviamente, né? E eu conversei, eu passei para ela, falei, não, expliquei por quê, enfim, não falou mais nada. Mas esse é um conceito que eu aprendi também lá no passado. Todo dia é igual para Deus. Quando você diz que todo dia é igual para Deus, você está entrando no pecado da Bíblia, que Deus disse muito claramente para não fazer. Não profane os meus sabatotes, ou seja, não profane os meus sábados. O que é profanar? Pega um dicionário aí de português que você vai ver o que é profanar. Profanar é tornar comum. Você tem algo especial, algo é importante, algo tem uma relevância, e você trata aquele algo como comum. Como comum. Como não é diferente do outro. Então Deus ele santificou o sábado. Então esse sábado é santificado, é especial. Quando você fala, não, o sábado é igual a segunda, a terça, o domingo, você está fazendo do sábado um dia comum. Então você está profanando a palavra. É a mesma coisa, a mesma situação aqui. Ao que Deus purificou, não considere comum. Ou seja, tinha algo que era comum, não era purificado, não era especial, não tinha valor, não era de fé, igual a tantas outras coisas, não era algo separado para Deus. Só que aí Deus separou. Olha, isto aqui não era separado, mas agora Deus separou. Agora Deus santificou. E aí ele falou, o que Deus purificou, aliás, Deus purificou. Aquilo que era impuro, algo ali, da Bíblia, está dizendo que algo que era impuro, Deus purificou. Então, não considere mais comum. Não é mais comum. Seria o porco? Por quê? Se for o porco, o rato também é alimento. Embora algumas culturas façam isso, não é à toa que está aí com o Covid-19. Não estava falando sobre isso. Então vamos começar a ler, para a gente entrar no contexto, aí eu vou explicar o que estava realmente falando aqui. Então vamos lá. Eu quero compartilhar com você agora a Bíblia hebraica. Olha só. No capítulo 10, mesmo capítulo, né? Nós vamos ler desde o começo. Havia em Casareia, está meio embaçado aqui que eu escaneei ela. Havia em Casareia um homem chamado Cornélio, um oficial do exército romano do regimento chamado italiano. Ele era um homem devoto, um homem temente a Deus, bem como toda a sua casa. Ele contribuía de forma generosa para ajudar os judeus pobres e orava com regularidade a Deus. Ponto aqui, uma pausa. Veja só, Jesus, quando ele veio, a mulher samaritana procurou por ele, ele falou, mulher, que tenho contigo? Não, perdão, não foi o que eu tenho contigo. Ele falou assim, não é viável
tirar o pão dos filhos e dar para os cachorrinhos. Né? Uma outra história muito interessante isso aí também. Tá? Parece que Jesus foi grosso, mas ele não foi grosso. Ele estava testando parece que ele estava testando essa mulher de uma certa forma, porque havia uma cultura do povo samaritano chamarem os judeus de cachorro. Tá? Então havia essa cultura. Aí essa mulher, Jesus, mas não é o caso da mulher agora. Vamos voltar para cá. Então, o Cornélio era um homem estrangeiro. Eles não se relacionavam. Era visto, ainda mais um oficial romano. Eu já falei várias vezes. Um dos motivos dos rabinos não aceitarem Yeshua, da maioria, né? Porque Pedro, havia muitos rabinos que creram em Jesus. Pedro se tornou um rabino, né? Paulo era um rabino de alto gabarito ali. Ele era do Senado, do Sinédrio, melhor dizendo. Então, havia homens ali importantes e no meio judaico, mas os romanos, quando Jesus não foi aceito, um dos principais motivos foi o quê? Eles esperavam que o Messias chegasse e libertasse ele dos romanos, e Jesus ensinou a amar os romanos. E aqui, Pedro parece que não tinha aprendido uma lição. Nós precisamos de entender a Bíblia, eu sempre falo isso, eu quero repetir. Precisamos conversar com a Bíblia. Tem dúvida sobre a Bíblia? Conversa com a Bíblia. Conversa com a Bíblia. A Bíblia é a melhor companhia que você pode ter, porque o Ruach HaKodesh, ou o Espírito Santo de Deus, ele fala através da Bíblia. Então procura, conversa com a Bíblia. Veja, vamos lembrar um pouquinho, Pedro vai entrar na história, vamos lembrar um pouquinho da figura de Pedro. Pedro, ele era um homem judeu, obviamente como Jesus também era. Ele não se relacionava com os estrangeiros de maneira nenhuma. Ele não... quando Jesus comia, Jesus veio, e Jesus ficou 3 anos ensinando o povo. Olha, os judeus nem conversam com os cobradores de impostos, que inclusive haviam ali Mateus, que era judeu, Zaqueu também, eles eram detestáveis, eles eram impuros. Eram judeus, mas eram impuros. A sociedade jogou esses dois aí e outros mais que a Bíblia não cita ali para a margem da sociedade. Eram ricos até. Zaqueu era um homem muito rico. Mas para o judeu eles não valiam nada. Eles eram impuros. Aí Jesus vai lá e come na casa de Zaqueu. E ali foi um escândalo. Pedro está ali. Pedro não estava ali com ele, os discípulos? Não estavam com ele ali? Aí depois, os judeus não falavam com mulheres, né? Não era lícito um homem conversar com ela, principalmente se fosse uma estrangeira. E se tratando de uma samaritana, misericórdia, menos ainda. Os judeus, perdão, não é que os judeus não falavam com mulheres, me perdoe, vou fazer a correção. Os judeus não falavam com os samaritanos. E um samaritano com mulher, pior ainda. E aí, quando Jesus vai lá para Samaria, ele conversa com a mulher e se revela como Messias de Israel, coisa que ele não tinha feito até então. Publicamente, não. Jesus conversa. Ali, Jesus estava ensinando a viver a Torá. O tempo todo, Jesus ensinando o homem a viver da Torá. Mas se você prestar atenção, você vê que quando Jesus morreu, tudo que Jesus tinha falado ainda ia ser... O Espírito Santo ainda ia vir reviver tudo aquilo na vida deles. Por quê? Um foi pescar, o outro voltou para Emaús. Começaram a se dissipar. Aí Jesus aparece e começa a reunir todo mundo ali de novo. Então, se você olhar bem, Pedro andou ali com Jesus esses 3 anos. E Jesus falava, conversava com o estrangeiro, Jesus falou com a mulher samaritana, Jesus falou com os impuros, cobradores de impostos.
Mas parece que Pedro não aprendeu essa lição. Ele continuou, ele voltou, Jesus reuniu todos, eles continuaram fazendo a obra de Deus, mas Pedro parece que não aprendeu essa parte da Torá, que Deus estava tirando aqui, derrubando o muro da separação. Não sei, parece que não. Tanto que há um grande mistério aí. Quando Jesus apareceu, antes dele ascender ao céu, Jesus ele fala para Pedro, Pedro, tu me amas? Ele diz, sim, Senhor, eu te amo. Apacenta minhas ovelhas. Quem são as ovelhas de Jesus? É só os judeus? Aí Jesus fala de novo, Pedro, tu me amas? Apacenta, claro, Senhor, eu te amo. Apacenta minhas ovelhas. E aí mais tarde, Jesus fala de novo para ele, Pedro, tu me amas? E aí Pedro se entristeceu, falou, Senhor, tu o sabes. Ele disse, apacenta minhas ovelhas. Primeiro nós devemos lembrar que Pedro negou Jesus 3 vezes. E agora Jesus faz uma pergunta para ele 3 vezes, se ele ama a Yeshua. E Pedro diz que sim, e se entristece. E Jesus diz, apacenta, 3 vezes, apacenta minhas ovelhas. Só que, pelo que eu entendo do texto, Pedro achava que as ovelhas de Jesus eram ainda as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ele continuou fazendo as mesmas coisas, e o texto vai provar isso. Agora, veja só, havia um homem estrangeiro, romano, odiado pelos judeus, só que esse homem era um homem temente a Deus. Um homem que fazia tzedaká, coisa que muitas igrejas hoje não fazem. Justiça. Tzedaká vem de tzedek. Tzedek é justiça, é justo. Você faz tzedaká, você faz justiça. O que é justiça? Ajuda ao necessitado. Sabe aqueles 10% da Bíblia lá, que era levado no templo, quando tinha templo? Então, hoje você pode usar isso daí para levar a comida ao necessitado. Ou pode levar isso daí para fazer encher o tanque do avião de alguns mestres da lei moderna. Vou manter o segurança da mansão, né? Pagar artistas, você pode fazer o que você quiser. Agora, se você for agradar a Deus, que é esse o nosso intuito, não é desmerecer ninguém, não é chatear ninguém, nossa intenção é mostrar que existe uma forma de adorar a Deus, de agradar a Deus, que na igreja eu não aprendi. Eu tive que sair da igreja quando eu entendi isso. Eu falei, vou ter que sair, porque aqui dentro não dá. Então, pelo menos é o meu testemunho. Aí o que acontece? Esse homem, chamado Cornélio, é um oficial do exército romano, do regime chamado italiano. Ele era um homem devoto, um homem temente a Deus. E olha o que diz mais aqui, ó. Bem como toda a sua casa, ele contribuía de forma generosa para ajudar os judeus pobres e orava com regularidade a Deus. Ele ainda ajudava os judeus necessitados. Ah, mas tinha tanto soldado bárbaro? Eu acredito que tinha. Mas esse era um oficial, um homem de alta patente, com um coração. Era mais convertido que muitos circuncidados. A verdade é essa. E aí o que aconteceu? Esse homem, uma coisa interessante que não tinha me ocorrido até então. Este homem, ele era um homem devoto, era um homem temente a Deus, fazia suas orações, contribuía de forma generosa, ajudava os judeus pobres, e nenhum rabino bateu na casa dele para falar, ó, meu amigo, eu tenho uma mensagem de Deus para você? Ó, vejo em você obras de um homem de Deus? Você não é judeu, mas eu vejo que você é uma pessoa que vive como se fosse um judeu daqueles que Deus gosta. Por que ninguém foi atrás dele? Porque era estrangeiro. Porque Pedro não poderia ir? Talvez não conhecesse. Provavelmente não. Mas, poxa, se ele está ajudando tantas pessoas, os necessitados ali, ninguém sabia, ninguém podia, não tinha ninguém para falar, olha, esse homem é diferente, não, precisou de Deus intervir. E aí veja só o que diz aqui mais.
Certa tarde, por volta das 3 horas, ele viu nitidamente uma visão de um anjo que se aproximou dele e disse: Cornélio. Cornélio olhou para o anjo, atemorizado. Que é isso, Senhor? Ele perguntou. Suas orações, respondeu o anjo, e seus atos de caridade chegaram à presença de Deus, de modo que ele o tem em mente. Olha só, os judeus religiosos não viram, Pedro não viu, João não viu, talvez não conhecesse, só estou falando, né, dando um plano geral. O homem não viu, o homem ali fazendo, ajudando, cooperando, amando o próximo. Ninguém viu. Só que chegou para Deus. Chegou para Deus aquilo que o homem não estava vendo. Quando você vai fazer uma ajuda que é necessário, e eu digo, eu prefiro. É complicado, tem certas coisas que é complicado de falar. Mas olha, faça tzedakah. Faça justiça. O que é fazer justiça? Essa justiça de tzedakah é ajude o necessitado. Ajude o necessitado. Isso é fundamental. Vamos lá. Aí fala aqui, ó. Suas orações, respondeu o anjo, esses seus atos de caridade chegaram à presença de Deus, de modo que ele o tem em mente. Agora, mande alguns homens a Iafo, né, Tiago? A Iafo, perdão, a Iafo, né, para trazerem um homem de nome Simão, né, que é Simão Pedro, também chamado Quefa. Ele está na casa de Simão, o curtidor de couro, perto do mar. Assim que o anjo lhe falava, foi embora. Cornélio chamou 2 de seus escravos domésticos e um soldado auxiliar, um homem piedoso. Ele lhes contou tudo e os enviou a Iafo, seria a cidade dele. Então, olha só que interessante aqui também. Puxa, mas cadê o porco? A gente vai chegar no porco. Mas se a gente não conversar com a Bíblia, a gente não entende. A gente tem que entender, não tem que ser convencido. A gente tem que entender. Então vejam o que aconteceu aqui. Cornélio teve a visão e falou: ó, deu o endereço certinho, vai lá na casa de. Você vai falar com o Simão, que está na casa do outro Simão, que é o Simão Curtideiro da beira-mar, que ele mora próximo ao mar. E aí ele diz assim: aí esse homem, ele chamou, depois que o anjo, que ele teve a visão do anjo, ele chamou Cornélio, ele chamou 2 escravos domésticos. Olha que interessante. Esses dias aí, eu vi o anticristo, eu vou chamar de anticristo, me perdoem. Um anticristo, um antideus, um antitorá, um anti qualquer coisa de Deus, que ele estava dizendo que Paulo, na prisão, encontrou ali Onésimo e mandou ele de volta lá para a casa do seu senhor, que eu não me lembro o nome agora, e para a gente não se alongar demais, eu não vou poder abrir agora, mas vê a história lá de Onésimo. Eu posso até estar confundindo o nome do senhor com o escravo, mas se eu não me engano era Onésimo, era escravo. E ali, esse homem usou para querer abrir a Bíblia, mudar a Bíblia, criar outras raças, outros gêneros, outras coisas, querer fazer o que a Bíblia condena, querer trazer para dentro da igreja o que a Bíblia condena. Ele falou o quê? Ele falou: olha, esse homem era um crente e tinha escravo. Como que absurdo! Como as coisas mudam, né? Hoje tal, começou a falar umas besteiras. O escravo aqui, era muito comum uma pessoa ter escravo naquele tempo. E quer saber da maior? O escravo, às vezes, ele era tão bem tratado pelo seu senhor, e aí ele, às vezes, casava com outra escrava, gerava filhos. Pela lei que havia ali, os filhos eram herança do dono. Olha, era do senhor. Havia algumas situações ali que, dependendo do caso, era muito ruim.
Mas dependendo do caso, era muito boa. Então tinha casos que o senhor de escravos, ele tratava muito bem, era como se fosse um colaborador, um funcionário. E aí, o escravo às vezes não queria, quando chegava o tempo dele ir embora, ele não ia embora. Alguns não queriam ir embora, ou porque queria ficar com a esposa que ele casou, que era escrava também, ele acabou se casando com ela, com os filhos, enfim, ou às vezes porque ele era muito bem tratado, ele não queria fazer nada em outro lugar. E aí ele tinha que ir lá fazer uma declaração pública, furar a orelha, e aí ele se tornava um escravo permanente e continuava ali com seu senhor. Então, era quase que um CLT. Não bem um CLT, óbvio, mas nos melhores casos, eu estou dizendo. O que eu quero dizer para você é que, se você olhar, quando você vê ali que um servo de Deus tinha escravos, isso não quer dizer que ele era ruim. Ele tinha como. Ele não tinha uma carteira de uma CLT, uma carteira para registrar alguém para trabalhar para ele. Então, ele trabalhava com escravos. Então, nem todo escravo é ruim. E esse era um dos bons, tanto que esse senhor aqui era um dos bons senhores. Por quê? Bom no modo de dizer, né, porque bom é Deus. Mas ele diz aqui, ó, Cornélio chamou 2 de seus escravos domésticos e um soldado auxiliar, um homem piedoso. Cornélio já era um homem abençoado, que abençoava pessoas, ajudava, fazia tzedaká, orava a Deus, temia a Deus, e tinha um auxiliar dele que era piedoso. O que é piedoso? É a pessoa que tem dó de todo mundo? Não, piedoso é alguém que segue a palavra de Deus, que segue os mandamentos. Isso é piedade. Piedade é seguir os mandamentos de Deus. E impiedade é desobedecer os mandamentos de Deus. O que é o ímpio? O ímpio, ele tem a Bíblia, mas ele não cumpre, ele não faz o que a Bíblia diz. Ele é ímpio. Lembra quando Jesus disse lá em Mateus 7, acho que versículo 15 por ali? Muitos dirão naquele dia: Senhor, em teu nome expulsei demônios, falei línguas, fiz milagres e maravilhas em teu nome. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. O que é iniquidade? Na sua Bíblia é iniquidade, mas se você for no grego, é anomia. Vocês que apartai-vos de mim, vocês que praticam a anomia. O que é anomia? Falta de lei, falta de piedade. Ok? Então, provavelmente, eu não sei, a Bíblia não diz, mas quem sabe esse homem não se tornou um homem piedoso por causa do seu Senhor? É muito, muito, muito. Um raciocínio muito válido. Mas, enfim, vamos ao que está escrito. Então ele mandou, e o homem piedoso, ele lhes contou tudo e os enviou à cidade de Iaf. Muito bem. No dia seguinte, por volta do meio-dia, enquanto eles ainda estavam a caminho e se aproximavam da cidade, Quefa subiu ao telhado para orar. Ele sentiu fome e quis algo para comer. Mas enquanto preparavam a refeição, ele caiu em êxtase, no qual viu o céu aberto e algo parecido com um grande lençol estava sendo baixado à terra pelos 4 cantos. Nele havia todas as espécies de animais quadrúpedes, criaturas rastejantes e aves ariscas. Então uma voz lhe disse: Levante-se, Quefa, mate e coma. Mas Quefa disse: Não, senhor, de jeito nenhum. Jamais comi algo impuro ou treife, ou comum. A voz lhe falou segunda vez: Pare de tratar como impuro ao que Deus purificou. Isso aconteceu 3 vezes. Em seguida, o lençol foi levado de volta ao céu. Kefa ainda estava refletindo profundamente sobre o significado da visão que tivera, quando os homens enviados por Cornélio, tendo perguntado onde era a casa de Shimon, pararam junto ao portão e chamaram, perguntando se Shimon, conhecido por Kefa, estava hospedado ali. Muito bem. O que está acontecendo aqui? Pedro, então, teve uma visão fantástica ali. Ele viu todos os tipos de animais quadrúpedes, animais rastejantes,
e aves. Aves que seriam impuras. Né? Ou aves, não está falando se seriam impuras, né? Aves ariscas aqui. Agora, veja só. Aí nós chegamos na questão do porco. Tinha porco nesse lençol? Eu diria para você que deveria ter. Por que, que eu digo para você que deveria ter? Porque diz, está muito claro, nós temos que conversar com a Bíblia. Vamos lá, olha só. Aqui, ó. Nele havia todas as espécies de animais quadrúpedes. Ora, se havia todas as espécies de animais quadrúpedes, tinha porco. E tinha vaca. E tinha carneiro. Tinha todos os animais lá. Aí Deus fala, ó, agora vamos só pensar, vamos pensar agora, olha lá, vamos raciocinar. Vamos raciocinar, pera um pouquinho. Aí a pessoa fala, olha, Deus abençoou tudo. Isso, se fosse verdade, estaria abençoando para comer rato, estaria abençoando para comer cobra, e o porco e tudo mais, ok? Mas vamos esperar, pensar um pouquinho. Pedro, ele fala o seguinte, ó, por exemplo, eu não como carne de porco. Não como carne de porco. Aí, já comia, né? Mas hoje não como mais. Eu sou grato a Deus por isso. Só que tem o seguinte, eu vou no mercado às vezes comprar carne. Então eu vou lá no mercado comprar carne, seja de boi, seja de frango. Não como porco. Tudo bem. Só que, quando eu chego lá, tem lá as bandejas no canto, bandeja de frango, as bandejas de porco e as bandejas de carne bovina. E peixe, enfim. Ok, tá tudo lá. Se for, vamos pegar esse mercado como se fosse a visão de Pedro aí. Agora, já as carnes já prontas para consumo. Né? Pelo menos para o mercado está pronto para consumo. A pessoa ali, horas, vem uma ordem para mim, olha, compra aí, depois leva para casa e come. Eu iria dizer, não, jamais comi carne de... Jamais não, né? Eu comi carne de porco. Mas não como mais carne de porco. Não posso comer. Mas para um pouquinho. Era todas as espécies. Se tem o porco ali no mercado, tem a carne bovina também. A questão onde eu quero chegar? Por que Pedro não pegou, se ele estava com fome na visão e foi dar a ordem para ele e estava todos os tipos de animais, porque ele falou, não, tá bom, eu vou comer a carne bovina. Pegava um boi. Ou pegava um carneiro. Porque ele falou, não, jamais comi coisa impura. Ele estava chamando de impuro o boi, o carneiro, tudo que estava ali para Pedro era impuro. Já parou para pensar nisso? É bom pensar. Olha, se eu vou no mercado, eu vejo a carne. Ah, não vou comprar carne de porco, não vou comprar carne de boi porque ela está do lado da carne de porco. Os judeus religiosos tradicionais, hoje, eles têm, por exemplo, eles não comem. Isso aqui é uma coisa minha, que para mim também é um exagero. A legalidade da lei, é a lei rabínica, não a lei de Deus. Que Deus diz para não cozinhar o cabrito no leite da própria mãe. Algo que os cananeus faziam era uma atrocidade. Eles chegavam lá e achavam que era uma iguaria. Estou colocando dessa forma, né? É como se fosse uma iguaria. Olha, o cabrito frito no próprio leite da mãe. Olha que delícia. Sei lá que ideia que tem na cabeça dele. Eu não vejo delícia nenhuma nisso. Então, para Deus, isso era abominação. Então, Deus falou: não façam, não, com o cabrito. Não façam isso com o cabrito. Com o bezerro, com o leite da própria mãe. Até hoje, eu não estou criticando, eu estou falando que é o que ocorre. Até hoje, o judeu tradicional, religioso, ele não come hambúrguer. Por quê? Porque o hambúrguer vem com queijo. Mas não falou que era o queijo, não é para comer carne com queijo. Falou que não é para comer
a carne, o cabrito frito no leite da própria mãe. Eu não acredito nisso, mas não vamos entrar nessa questão, não. O que eu estou dizendo, ó, tem um óculos romano? Tem. Mas tem o véu judaico também. As pessoas têm um véu que não enxergam, como nós temos os óculos romanos, tá? Então a ideia é essa. Então eu não estou a favor de religião nenhuma, eu sou a favor de agradar, buscar agradar a Deus. Então, se eu vejo crítica, se eu tenho críticas ao sistema religioso ao qual eu pertenci e saí, eu também tenho críticas quando eu vejo coisas judaicas que estão extrapolando o que a Torá realmente diz. Mas eu não sou juiz, tá? Então eu estou aqui para a gente fazer alguns estudos e ver como nós podemos agradar a Deus. Então vamos voltar ao nosso tema. Então, Pedro, ele poderia, mas por que Pedro condenou tudo? Ele falou, não, jamais. Ah, se tinha todos os tipos, devia ter uma vaca, devia ter um cabrito, devia ter ali um animal que era possível. Mas para Pedro, tudo estava impuro. Ok? Vamos ler que você já vai entender já já. Vamos lá. Então, ele disse então, isso aconteceu 3 vezes seguidas e o lençol foi levantado de volta ao céu. Kefa ainda estava refletindo profundamente sobre o significado da visão que tivera quando os homens enviados por Cornélio, tendo perguntado onde era a casa de Shimon, pararam junto ao portão e chamaram, perguntando se Shimon conhecia do porquê estava hospedado ali. Enquanto a mente de Kefa ainda estava ocupada com a visão, o Espírito lhe disse: 3 homens estão procurando por você. Levante-se, desça e não receie ir com eles, porque eu mesmo os enviei. Olha que interessante. Pedro, se os homens chegassem lá, 3 estrangeiros, 3 romanos, ó, ou um pelo menos, que era o chefe lá. Não sei se os escravos eram romanos, eram judeus ou não. Que tinha, infelizmente, judeus escravos também. Então, o que acontece? Se esses homens chegassem lá, Pedro não ia com eles. Pedro não iria na casa de Cornélio. Mas espera um pouquinho, Pedro não andou 3 anos com Jesus? Jesus não falou, Pedro, apacenta minhas ovelhas? Cornélio não poderia ser uma dessas ovelhas? Mas Pedro não ia. Tanto ele não ia que, primeiro, Deus mandou a visão para ele. Depois da visão, ele estava pensando ainda. Deus falou com ele, o Espírito falou com ele: olha, eu enviei esses homens, não receie, vá com eles. Está entendendo que a religião, o sistema, os costumes da religião judaica ainda estavam na vida de Pedro, provavelmente muitos dos discípulos, não sei. Ainda estava. As coisas não saem naturalmente, elas vão, Deus vai criando experiências para nós. Então Pedro não ia. Para Pedro entrar na casa de Cornélio, teve que, eu creio que Jesus já falou lá atrás, acho que ele não entendeu, não sei. Não sei se era por isso também. Pedro, tu me amas? Apacenta minhas ovelhas. Falou 3 vezes. Aí Deus manda a visão 3 vezes, fala para ele, mata e come. Não chame de impuro aquilo que Deus purificou. Ou não chame de comum aquilo que Deus purificou. 3 vezes. E agora os homens chegam, o Espírito fala, Pedro, vai, não receie. Por quê? Provavelmente penso eu, que Deus saberia que ele não ia, ele ainda estava no modo judaico. E se você ler um pouquinho antes, você vai ver. Você vai. Não, eu vou ler para você, rapidinho aqui. É muito interessante. Tem que conversar com a Bíblia. Precisamos conversar com a Bíblia. Veja aqui, ó, nós estamos falando do capítulo 10. Eu não escaneei essa, eu volto para a Bíblia aqui. Deixa eu ver se eu acho aqui também. Também. Não, perdão, gente.
Me perdoa. Não, me perdoa. Eu confundi. Mas deixa eu falar para você. Vocês se lembram que Paulo teve uma discussão com Pedro? Desculpa, eu confundi. Eu achei que estava aqui não está nesse capítulo anterior, não. Paulo teve uma discussão com Pedro. Por quê? Porque o Pedro, ele estava lá comendo, aí ele já aprendeu, porque ele está aprendendo uma lição aqui. Ele estava lá comendo ali, em algum local ali, ele estava comendo com os gentios, que estavam adentrando, né? Que estavam entrando para o reino. Quando começou a chegar os outros judeus, ele se levantou e foi se juntar com os outros judeus. Aí Paulo chamou a atenção dele diante de todo mundo. Por quê? Porque ele fez aquilo, era para ele continuar ali, entendeu? Mas a religião ainda falava muito forte ao coração deles, ok? Então vamos voltar aqui para a gente concluir aqui e revelar a questão da purificação. Vamos lá. Então estamos aqui, aí Pedro, ele vai lá. Então, aqui, ó, 3 homens estão procurando, né? O Espírito fala para ele, ó. O Espírito lhe disse: 3 homens estão procurando por você. Levante-se, desça e não receie ir com eles, porque eu mesmo os enviei. Por isso, Quefa desceu e disse aos homens: vocês estavam procurando por mim? Eis-me aqui. O que os trouxe até este lugar? Eles responderam: Cornélio. Ele é um oficial do exército romano, um homem justo e temente a Deus, alguém tido em alta conta por toda a nação judaica. Foi-lhe dito por um santo anjo que você seja levado à casa dele, para que ele ouça o que você tem a dizer. Por isso Quefa os convidou para serem seus hóspedes. Aqui já começa o milagre. Pedro já hospedou estrangeiros na casa dele. Por quê? Porque ele teve a visão, senão não ia fazê-lo, provavelmente. E nem ia com eles. Aí, o que acontece? No dia seguinte, ele se levantou e partiu com eles, acompanhando por alguns dos irmãos de Iafo. E chegaram a Cesareia, no outro dia. Cornélio estava esperando por eles. Ele já havia chamado seus parentes e amigos íntimos. Assim Quefa entrou na casa. Cornélio foi ao encontro dele e caiu prostrado aos seus pés. Mas Quefa o fez levantar-se e disse: levante-se, eu sou apenas um homem. Então, aqui, rapidamente, o que aconteceu? No dia seguinte ele foi lá, chegou em Casareia, Cornélio já reuniu ali os seus parentes, né, os amigos íntimos, porque ele sabia que algo ia ser feito. Olha como esse homem era temente a Deus. A mensagem de Deus é isso, não é para nós. A mensagem de Deus é para nós e para todos os que estão nossos parentes, nossos familiares, nossos amigos. É para todos. Então, ele não conhecendo, né, não tinha um contato, ele temia Deus, mas não tinha um contato, não sabia o que era exatamente. Ele achou que Pedro era para ser, né, reverenciado, né? Ou, não, sou um homem igual a você. Ok? Então vamos lá. Enquanto conversava com ele, Quefa entrou e encontrou muitas pessoas reunidas. Ele disse: agora a questão que é onde eu preciso chegar para a gente concluir a mensagem. Olha aqui a purificação. Vamos ver se foi purificado algum porco aqui. Veja só. Enquanto Quefa entrou, ele lhes disse: vocês têm conhecimento de que um judeu, para associação menos. Perdão. Vocês têm conhecimento de que, para um judeu ter uma associação menos formal que com alguém que pertence a outro povo, ou mesmo visitá-lo, é algo que não deve ser feito. Ok? Esse é o versículo 27. Não está muito diferente da sua Bíblia. Ó, na sua Bíblia, no versículo 27, ó, versículo 27, ó, vós bem sabeis que é proibido a um judeu juntar-se ou mesmo aproximar-se de alguém de outra raça. Mas Deus me demonstrou que a nenhum homem considerasse comum ou imundo. Não foi porco, Pedro?
Olha aí, eu até voltei para outra Bíblia, para a sua Bíblia, a Bíblia de João Ferreira de Almeida. Tá? Não tem diferença, só é que ela é mais essa Bíblia hebraica é mais fácil de você compreender. Mas olha, veja o que Pedro disse. Ele viu ali as pessoas reunidas ali, muitos estrangeiros, provavelmente, talvez todos. Ele diz: vós bem sabeis que é proibido a um judeu ajuntar-se ou mesmo se aproximar de alguém de outra raça. Mas Deus me demonstrou. Como que Deus me demonstrou para ele? Através da visão. Mas Deus me demonstrou que a nenhum homem considerasse comum ou imundo. Pedro disse, veja de novo para você, olha aqui, ó, a Deus disse, aqui, mas Deus me mostrou que a nenhum homem considerasse imundo, comum ou imundo. Não falou animal, não falou porco. Deus mostrou que o homem não devia ser considerado. Agora Pedro entrou na casa de Cornélio. Na Bíblia hebraica não tá diferente. Olha aqui. Vocês têm conhecimento de que para um judeu ter uma associação menos formal com alguém que pertence a outro povo, ou mesmo visitá-lo, é algo que não deve ser feito. Entretanto, Deus me mostrou que não devo chamar nenhuma pessoa de vulgar ou impura. Por isso, quando fui chamado, vim sem levantar nenhuma objeção. Ele só veio porque Deus mostrou para ele que nenhum homem deve ser considerado puro. Deus purificou as nações. Ou seja, todas as pessoas essas pessoas não vão contaminar, pode se aproximar. Aqueles que crerem e seguirem a Deus vão ser incluídos no reino. E quem não crê, fica para trás. Mas não vai tornar impuro o judeu que se aproxima para ensinar a palavra para o gentio. Ok? Então, bem, aí ele diz assim, diga-me então, por que você me mandou me procurar? Pedro pergunta. Cornélio respondeu, 3 dias atrás, por volta desta hora, eu estava fazendo minhas orações da Mishiná, oração da tarde, em minha casa, quando de repente um homem com roupas brilhantes parou na minha frente e disse, Deus ouviu sua oração, lembrou-se de seus atos de qualidade. Mande alguém a Iafo e procure por Shimon, conhecido por Kefa. Ele está na casa de Shimon, um curtidor de couro, perto do mar. Assim mandei buscá-lo imediatamente. Você foi gentil o suficiente para vir. Agora todos nós estamos aqui na presença de Deus para ouvir todas as coisas que o Senhor lhe mandou nos dizer. Então Kefa se dirigiu a eles. Agora eu entendo que verdadeiramente Deus é imparcial. Todos os que o temem e fazem o que é certo lhes são aceitáveis, sem importar a qual povo pertencem. Eis a mensagem que ele enviou aos filhos de Israel, proclamando Shalom por meio de Yeshua, o Messias, Senhor de todos. Vocês sabem o que aconteceu em toda a região da Judéia, começando pela Galil, após a imersão de Yohanan, a imersão que Yohanan anunciou, como Deus ungiu Yeshua de Nazaré como Ruach HaKodesh, o Espírito Santo, e com poder, e como ele fazia o bem e curava todas as pessoas oprimidas pelo adversário, porque Deus estava com ele. Ok? E aí você pode ler tranquilamente depois, que é muito interessante, mas nós precisamos de fechar aqui nesse ponto. Pedro viu todos os animais, todo tipo de animais. Depois Deus fala, não considere impuro o que Deus purificou. E aí os homens aparecem, Deus fala, vai com esses homens. Não tem receio. E ele vai, quando ele vai lá, ele ouve que Deus estava chamando Cornélio. E aí ele fala, agora sim,
eu entendo que Deus não faz distinção de pessoas. Vamos resumir dessa forma. Ele entendeu completamente a visão. E ele não falou que Deus purificou os animais. Mas por que então apareceram os animais? Aí é que está a questão. Porque é o seguinte, o judeu, eles tinham umas regras, algumas que Deus deu, instruções da Torá, e muitas que o homem criou. Os rabinos, os sábios, os mestres da lei criaram coisas que Deus, nós já falamos até do cuspir no chão no sábado, né, que o homem inventou isso, que não está na Bíblia, Jesus foi lá e curou o homem cuspindo no chão no sábado, mostrando que aquilo não era lei de Deus. Então, mas havia muitos costumes. E aí, o que acontece? Havia uma lei da purificação, de ser puro ali. Então, um homem não podia tocar um cadáver. Se ele tocasse num cadáver, ele se tornaria impuro. Ele não podia entrar. Lembra que quando Jesus foi ser crucificado, o Herodes, Herodes, não. É Herodes, né? Não é Herodes, não. Pilatos saiu para atendê-los lá no pátio, lá fora. Por quê? Os rabinos que foram condenar Jesus não queriam, não podiam entrar no pátio, porque se eles entrassem ali na área dos gentios, eles se tornariam impuros e não poderiam celebrar a Pessa, que seria logo depois que eles matassem o cordeiro verdadeiro, que era Yeshua. Então, havia essas regras de não se tornar impuro. Né? A parábola do bom samaritano, né? Os homens estão subindo para Jerusalém, mas eles passam longe, porque não podiam tocar na pessoa, que se aquele homem morresse, ele se tornaria impuro, não podia ajudar. Então, teve sempre essa preocupação. Então, o que acontece? Quando um homem, se Pedro não tivesse a visão, por que Pedro não ia na casa de Cornélio? Porque na religião judaica, se Pedro entrasse na casa de Cornélio, ele se tornaria impuro. Aí ficaria 24 horas impuro. Então, ele não poderia entrar na casa de Cornélio. Era essa a visão. Por quê? Porque ele estaria no mesmo ambiente que um gentio. Só estar no mesmo ambiente que o gentio já tornaria a pessoa impura. A regra do animal era a mesma. Se um animal, um cordeiro, ele é puro, ele é um cordeiro kosher, como eles chamam, né? O kasher, é um cordeiro que eles comem, que pode comer. O que acontece? O alimento kasher. Se esse cordeiro fosse colocado junto com o porco, ele se tornava, ele tocou, ele teve contato, ele estava ali junto. Então ele era considerado impuro, igual o outro. Por isso Pedro não poderia, na visão, chegar e falar: eu vou. Pedro, mata e come. Deixa eu ver. Porco, crocodilo. Não, crocodilo não é quadrúpede, né? Ué, não sei. Mas enfim, girafa, enfim. Eu sei que ele tem 4 patinhas ali, mas não sei se é considerado quadrúpede. Eu faltei nessa aula. Aí o que acontece? Acho que ele é rastejante, né? Mas enfim. Aí o que acontece? Quando ele. Bem, tinha todos os animais que rastejavam também. Então o jacaré podia estar lá. Aí o que acontece? Quando Pedro ele olha, se não fosse essa regra, ele podia, tá bom, estou com fome, vou pegar um cordeiro e vou comer. Mas com a regra que havia, ele não podia fazer isso. Por quê? Puxa, o cordeiro está ali, mas que pena, ele está junto com o porco. Não posso comer. É impuro. Jamais, Senhor. Jamais comi alguma coisa impura ou comum. Jamais. Tá tudo impuro aí. A vaca está impura, o cordeiro está impuro. Não posso. Não considere impuro o que Deus purificou. Ou seja, se Deus purificar, aquilo que Deus purifica, você não pode considerar impuro. E aí ele ficou, o que isso quer dizer? Que isso? Vou comer um porco? Vou fazer comer um camarão?
Não, nem passou isso pela cabeça de Pedro. Ele ficou, o que isso quer dizer? Quando aqueles homens veio chamar ele, falou, o anjo, o espírito disse para ele, vai, não tem, não receia, não tem receio, pode ir que eu estou mandando. Ele já falou, pá, então é isso. Eu não vou me tornar impuro quando eu me associar com esses homens. Aí ele já recebe os homens da sua casa. Pode entrar, não estou impuro. Porque Deus purificou vocês. E aí ele fala com as próprias palavras, pessoal. Olha só que interessante. Para a gente finalizar aqui. Olha aqui o que Pedro fala. Deus me mostrou que não devo chamar nenhuma pessoa divulgada impura. Por isso, vim. Não, vou ler de novo aqui, ó, dentro do 27. Ó. Enquanto conversava com ele, Kefa entrou e encontrou muitas pessoas reunidas. Ele disse, vocês têm conhecimento de que para um judeu, tendo uma associação menos formal com alguém que pertence a outro povo, ou mesmo visitá-lo, é algo que não deve ser feito. Entretanto, Deus me mostrou que não devo chamar pessoa divulgar ou impura. A pessoa, está muito claro. Está muito claro aqui que está falando de pessoas. E aqui, ó, na Bíblia, Ferreira de Almeida, está aqui, ó. Olha aqui, vós bem sabeis que é proibido a um judeu ajuntar-se ou mesmo se aproximar-se ou aproximar-se de alguém de outra raça. Mas Deus me mostrou que a nenhum homem considere comum ou imundo. Pedro entendeu a associação. Pedro entendeu a associação que havia ali do que significava, olha, o animal não vai se tornar impuro porque está em contato com o cordeiro, não vai se tornar impuro porque teve contato com o porco, por exemplo. E você não vai se tornar impuro por ter contato com o estrangeiro. É isso que foi purificado. Não foi o porco. E para terminar, eu lembro que eu falei que Jesus disse que o borrão que fumega, que ele não veio apagar o borrão que fumega. Então, eu vou mostrar para você por quê. São profecias. Nessas profecias, o que acontece? Eu vou pegar Isaías 66, fantástico, se você puder ler Isaías 66, é fantástico. Lembra, Jesus disse, vocês têm a Torá e os profetas, sigam a Torá e os profetas, siga a Torá e os profetas, esta é a instrução de Deus. Senhor, o rabino lá, o mestre da lei querendo pegar Jesus, né, pegar em contradição alguma coisa, Senhor, que farei para herdar o reino de Deus, dos céus? Conhece a lei, pratica. Você conhece, o que diz a lei? Sempre foi assim. Senhor, Lázaro, né? E o rico e o Lázaro. Senhor, manda que o teu servo, que o Lázaro ressuscite. Não. Eles têm Moisés e os profetas que o ouçam. É isso, as profecias. Agora veja o que diz aqui, nessas profecias, de Isaías 66. Eu acho que é o versículo 17. Deixa eu pegar aqui. Isaías 66, no versículo 17. Olha só uma dica. Esse assunto, talvez, não sei, talvez a gente faça um vídeo depois com bem para ampliar essas explicações aqui, entender melhor. Eu só vou pegar um pedaço só para mostrar para você que não foi purificado. Embora Isaías seja do Velho Testamento, como dizem, como querem chamar, mas é um livro profético, ele está falando da vinda do Messias. Ele está falando da vinda do Messias, a gente tem que entender isso. Então, se ele está falando da vinda do Messias, o que ele está falando? Ele está falando de algo que ele está falando da vinda do Messias no final dos tempos. Então, o Messias já veio, agora vem o final dos tempos. Veja o que diz aqui. Olha só.
Isaías 66. É complexo, grande, não dá para ler tudo. Eu vou ler só uma coisinha básica. Mas olha, deixa eu ver aqui. Deus está fazendo algumas, chamando a atenção do povo. Agora veja o que ele diz aqui, ó. Porque eis que o Senhor virá em fogo, e seus carros como torvelinho, para tornar a sua ira em furor, e a sua repreensão em chamas, e a sua repreensão em chamas de fogo. Porque com fogo e com sua espada entrará o Senhor em juízo com toda a carne, e serão muitos os mortos da parte do Senhor. Que palavra terrível, né? É terrível mesmo. Isso aqui está falando do final dos tempos. Deus está falando que ele vai vir, ele vai executar a sua espada, vai morrer muita gente. Senhor, em teu nome eu expulsei demônios. Senhor, apartai-vos de mim, vós que praticais anomia. E é lógico, e os pecados maiores também. Mas enfim, então, está falando do final dos tempos. Está falando. Agora veja só. Versículo 17. Os que se santificam. Tem pessoas que se santificam, não é? Lembra que Jesus está tendo. Tem pessoas que se santificam por bem e tem pessoas que não se santificam por bem. Lembra que Jesus disse: esse povo honra-me com os lábios, mas seu coração está longe de mim. Porque em vão me adoram. Por quê? Porque, né, Jesus fala, em vão me adoram, porque seguem doutrinas de homens. Ensinam doutrinas de homens, ok? Então veja só, muitos são os que se santificam e se purificam para entrarem nos jardins após a deusa que está no meio. Então tem pessoas que se santificam para entrar nos jardins das deusas. Existe uma deusa ali escondida em alguma forma, né? Um culto que pode ser Asherá, que seriam a rainha do céu lá, Semíramis, né? Pode ser. Então tá falando que há pessoas que se santificam e se purificam para entrar nos jardins após a deusa que está no meio. Mas olha o que diz mais. Que comem carne de porco, coisas abomináveis e rato serão consumidos, diz o Senhor. Porque conheço as suas obras e os seus pensamentos, e venho para juntar todas as nações línguas. Eles virão e contemplarão a minha glória. Porém, entre eles um sinal, e alguns dos que foram salvos enviarei às nações de Tarsis, Pul, Elude, que atiram com arco, e Tubal e Javã até as terras mais remotas do mar. As terras do mar mais remotas. Enfim, é muito complexo, a gente pode fazer um estudo sobre isso. Mas o que eu quero dizer? Essa aqui é uma prova de que o rato não foi purificado, o porco não foi purificado. Deus está falando em Isaías 66 sobre o final do tempo, o final do mundo. E ele fala sobre. Isso aqui é só uma citação, tem outras. Tá? Tá falando sobre o comer porco. Ó, tem outra aqui, eu nem sei o que está escrito aqui, 64. Isaías 64, 5. Vamos ver aqui, só para a gente, antes de terminar. 64, 5. Isaías 64, 5. Não. 54. 64. Espera aí, só um minuto, deixa eu só ver. 65, 4. Isaías 65, 4. Isaías 65, 4. Eu só quero mostrar para você que é mentira. Isaías fala de final do tempo e está falando para não comer porco. Olha só. Aí está falando de vários tipos de pecado. Olha o que diz aqui, ó, Isaías 65, 2 em diante. Estendi as mãos, Deus falando, estendi a mão todo dia. Estendi as mãos todo dia a um povo rebelde. Olha só. Isaías é fantástico. Deus está dizendo, ó, estendi as minhas mãos o dia todo, o tempo todo, esses anos todos, milênios. Deus está estendendo a mão para o povo. Lê a Bíblia, faz o que é correto. E aqui está dizendo, ó, estendi as mãos o dia todo a um povo rebelde, que anda por caminho que não é bom, seguindo seus próprios pensamentos.
povo que de contínuo me irrita abertamente, sacrificando em jardins, queimando incenso sobre altares de tijolos, que mora entre as sepulturas e passa as noites em lugares misteriosos. Come carne de porco e tem no seu prato ensopado de carne abominável. Está aqui. Deus falando, estou estendendo a mão e o povo está comendo carne de porco, comendo sopa com carnes abomináveis. Isaías, profecia para a vinda do Messias e a consumação dos séculos. Se Deus tivesse purificado, por que está escrito isso aqui? Será que Deus não sabia que ele ia purificar o porco mais tarde? Não, Deus não ia purificar o porco mais tarde. Deus não purificou porco nenhum. Isso quer dizer que você não pode comer carne de porco? Não sei de nada, você sabe o que faz. O que eu estou querendo, a intenção desse vídeo é alcançar pessoas que queiram agradar a Deus. Você pode fazer o que você se agrada, a sua própria carne. Esse é um tipo de pecado. Você pode fazer o que agrada o seu rabino, o seu pastor, o seu padre, que provavelmente vai fazer você pecar. E você pode fazer aquilo que agrada a Deus. Se você quer agradar a Deus, faça o que Deus diz para fazer e não faça o que Deus diz para não fazer. Eu vou ficando por aqui. Que Deus te abençoe e até a próxima, em nome de Yeshua HaMashiach. Deus abençoe a todos.